eu tô tendo que beber 4 dessas por dia. Uma garrafa dessa tem 500 ml. 4 garrafas dessa, 2 litros. 2 litros de água. Bebam água, é muito bom beber água. Eu tava vendo aqui, eu comecei o vídeo sentado hoje porque eu tô com um short de pijama aqui por baixo. Eu tô muito nível pandemia aqui, que vocês não estão entendendo. Tipo, é só colocar uma camiseta e o shorts deixa quieto. O shorts a gente se resolve depois. Acho que todo mundo aqui que pelo menos passou pela pandemia numa IAD, sempre... Alguns não, né? Alguns nem ligavam a câmera, mas no meu caso que eu ligava a câmera, que a gente tinha que se ver os professor tinha que ver a gente botava uma camiseta, os shorts, meu amigo, era rasgados, sei lá, né? Só de shorts, meião, Crocs. Se bem que eu amo Crocs, tá? Você que não gosta de Crocs, você que não usa Crocs, sim, eu tenho um preconceito com você. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje estamos para mais um não, né? Primeira vez. Para um devocional. Devocional. Eu sei que parece que todos os meus vídeos são devocionais. Parece. E talvez seja. E é. Enfim. Só que esse aqui é um pouquinho mais descontraído, porque eu não tenho nenhum esboço aqui. É realmente uma coisa que Deus tocou no meu coração esses dias e é como se eu tivesse só uma conversa entre amigos e eu tô falando pra você o que eu tô achando. Então, é talvez um começo de uma nova série. Nova série, nem tenho série nesse canal. Mas o começo de alguma coisa diferente nesse canal. Que não é uma coisa muito tipo... Uou, eu vou pegar a Bíblia e, tipo, estudar, e como eu faço com os meus vídeos normalmente. Mas é um vídeo, às vezes, tipo, só pra descontrair e algo que muitas vezes Deus tem falado no meu coração. Isso não quer dizer que eu não tenha a Bíblia, não tenha a base bíblica, né? Não significa isso. Mas é uma coisa, tipo, pontos específicos que muitas vezes Deus fala comigo e eu queria compartilhar com vocês. Na nossa escola eu tenho amigos meus e a gente fica lá no nosso grupinho lá na escola e muita gente fica falando sobre a Bíblia, falando sobre Deus, viajando na maionese. E isso é mais ou menos uma coisa que eu queria fazer aqui. Dar uma viajada na maionese, falar um pouco de Deus, falar um pouco de Jesus com vocês. E é sobre isso. A gente, como cristão, nesse contexto cristão, a gente vê muitas vezes a gente categorizando as coisas que nós cristãos ou as outras pessoas fazem. Então, a gente pega um pecado ou algo, uma obra de alguém, e a gente começa a categorizar essas obras. Então, tipo, na questão do pecado, muita gente vê, e muita gente faz isso também, a gente compara pecados um entre os outros. Então, tipo, eu pego uma pessoa que foi lá e pulou a cerca no vizinho, traiu a mulher. Uou, escândalo! Uau, escândalo na igreja, expulso dos ministérios. E como se, tipo, um pecado fosse maior que o outro. E uma pessoa que, sei lá, fofocou sobre a outra, mentiu alguma coisa no grupo, talvez, não é tão julgada quanto uma pessoa que adultera. Isso quer dizer que eu estou defendendo o adultério? Não, Deus me livre. Mas, tipo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Que quando muitas vezes a gente categoriza certos pecados como melhores ou piores, e a gente faz isso às vezes automaticamente, porque na nossa sociedade tem uma coisa a mais. A gente coloca coisas a mais como se os atos tivessem mais peso. Então, se uma pessoa ela mata, ela tem uma carga a mais do que uma pessoa que mente. E isso é verdade, isso tem que ser verdade. Na lei, na nossa lei, na lei dos homens, um assassinato tem que ter um peso maior do que uma mentira. Isso está totalmente correto. Mas a gente acaba trazendo isso para Deus. Que no sentido de que o meu pecado é menor do que o outro. Então, é como se eu estivesse falando assim, eu vejo uma pessoa que adulterou. Só que eu só tô mentindo. Eu só tô, sei lá, usando meu Nargas. Meu Deus, Nargas. Eu só tô usando o Nargas normal, fumando, sei lá, fazendo coisas mundanas, erradas. Mas, pô, ele tá matando, ele tá adulterando. Eu tô suave com Deus, porque ele tá muito pior. E isso também nas coisas boas, nas boas obras. Então,
a gente olha para um pastor ou algum missionário e fala: nossa, como ele é usado por Deus. E isso é verdade. Muitas pessoas que são grandes missionários, grandes pastores, são muito usados por Deus porque eles permitem isso, eles permitem, buscam isso, se permitem ser usados, se permitam ser usados, né? Corrigindo aqui. E só que acaba que a gente coloca valores nessas ações também. Não para nós, mas para Deus. E a gente acaba cometendo a mesma coisa com as boas ações. Então, tipo, uma pessoa, ela, por fazer mais boas ações, por ser mais espiritual, por ser mais usado por Deus, Deus ama mais essa pessoa. Então, um exemplo, se a gente pode comparar, se um missionário lá na África, ajudando as pessoas com fome, e uma pessoa, um cristão comum, vamos dizer assim, que vai para a igreja, que obedece a Deus, que ama a Deus, mas qual desses dois Deus ama mais? Muita gente tende a pender para que Deus ame mais as pessoas que fazem mais boas ações para Ele. Só que isso é um senso comum, isso é errado, isso não está certo. A Bíblia diz sim que no céu a gente vai receber o galardão das coisas que a gente fez na terra, nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Isso é bíblico sim, mas as nossas obras não definem o amor que Deus sente por nós. Do mesmo jeito que o tamanho ou o pecado não é até muito comum ser usado isso no nosso meio, né, no meio cristão, o pecadinho, o pecadão, não existe isso. Não existe níveis de pecado. Existe pecado. Eu tava escutando uma pregação do Nick Moretti esses dias, e se um dia ele ouvir esse vídeo aqui, abraço Nick, você é fera. E ele falou uma frase que começou a remoer dentro de mim, e muitas ações que eu tava cometendo, eu comecei a pensar sobre elas através dessa frase. Que é assim, Jesus não veio mudar nossas ações, Jesus veio mudar nossa mente. O que isso significa, tipo, essa frase para nós? Por que Jesus não veio mudar nossas ações? Como assim? Se a gente compara antigamente, ou seja, no Antigo Testamento, se uma pessoa ela adulterava, ou seja, ela pulava a cerca do vizinho e deixava o seu marido e ela, né, com a outra pessoa, ela tinha relações sexuais com outra pessoa, o ato dessa relação sexual era um pecado. Tudo bem? Isso até hoje em dia. Só que Jesus chega depois e fala assim, olha, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já está adulterando. Ou seja, a pessoa, ela não só não fez nada, mas ela pecou. Porque o coração dela está contaminado com aquilo. E do mesmo jeito, as coisas boas. Porque na Bíblia, Jesus está contando uma parábola e ele vai dizer que no final dos tempos, muitas pessoas vão chegar diante de Jesus e dizer: Deus, Jesus, eu fiz tantas coisas, Jesus, meu parceiro, nós se conhece, pá, eu expulsava demônio no seu nome, eu curava as pessoas no seu nome, eu salvei tantas pessoas. E Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer: se afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Então, sabe, tá vendo como é que não é só simplesmente as ações que determinam alguma coisa para Deus? Porque se fosse assim era fácil. Quantas pessoas que não são cristãs são ateus e têm uma vida muito mais moral que cristãos? Porque o que diferencia é que as nossas ações, tudo que a gente faz, é direcionado para Deus. Eu estava escutando também outro vídeo do Douglas Gonçalves, também se um dia ele ver isso aqui, abraço, Douglas, você também é muito fera. E o Douglas da Jesuscope. E era um vídeo dele que ele estava falando assim, que muitas vezes você que está fazendo um miojo, pode estar fazendo um miojo honrando mais a Deus do que uma pessoa que está fazendo uma cruzada evangelística para 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque talvez você que está fazendo seu miojo, alguém chegar e perguntar: por que você está fazendo esse miojo? Estou fazendo um miojo para a glória de Deus, para o amor ao próximo. Mas se você vê no profundo porque uma pessoa está fazendo uma cruzada evangelística, ela pode estar fazendo aquilo com uma intenção de orgulho, uma intenção pecadora. Então não é só simplesmente as ações. Quantos fariseus Jesus condenou quando ele veio para cá, quando ele desceu à terra? Ele condenou os fariseus que mesmo tinham muitas ações, o coração estava longe dele. Então, sabe, uma coisa que a gente deve desconstruir
essa questão da gente ter pecados, pecadões, pecadinhos, aqueles que são amados mais por Deus, menos por Deus, porque se a gente acaba fazendo isso, a gente traz à tona a salvação como se fosse algo exclusivamente da minha ação, como se o que eu faço me salva. Eu estou obedecendo porque eu quero ser salvo. O evangelho não é assim. O evangelho é: eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo ser igual a Deus. Eu não consigo agir como Jesus me manda agir. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Não existe nenhum ser humano na Terra que consiga isso. Todos nós, todos, sem exceção, a gente estava condenado para o inferno. Mas Jesus veio e pagou o preço por nós. Quando Jesus vai, se crucifica e ele toma o nosso pecado para ele, a 2 Coríntios vai falar que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. O sangue de Jesus foi derramado para que eu pudesse ser salvo. E quando eu entendo isso, eu aceito a Jesus, o apelo que muitas vezes a gente faz na igreja. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem a nossa natureza transformada. Agora quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora o Espírito Santo Consolador habita dentro de mim. E aí o que eu faço na minha vida não é para eu ser salvo, porque Deus me salvou de mim. Deus me salvou dos meus pecados. O que eu faço agora é para agradar a Deus, é para o amá-lo, demonstrar o meu amor por Deus, porque pensar que o inferno é tão cruel, porque Deus, isso significa a palavra inferno, a ausência total de Deus. Deus não está naquele lugar, passar a eternidade sem Deus. E Deus me livrou de lá. Jesus, por um momento, na cruz, ele não enxerga Deus, tanto que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele vive o inferno, um momento de inferno, para que eu e você, a gente não esteja mais condenado ao inferno. E agora, sabendo disso, como que eu posso viver a minha vida da mesma maneira? Como que eu posso viver do mesmo jeito sabendo que existe um Deus que me salvou, que me ama? Sabe, um relacionamento entre duas pessoas, ela é feito de duas pessoas. Se uma pessoa, ela ama a pessoa e a outra pessoa não ama a pessoa, o relacionamento não dá certo. Tem que ser uma relação mútua, tem que ser uma relação igual. Tem que ser uma relação onde um ama e o outro também ama. Nesse sentido de ser igual. Só que quando a gente entende o amor de Deus e não está disposto a entregar, como que a gente vai ter uma relação? E essa questão do título do vídeo. Será que as coisas que eu faço na minha vida são para honrar, para glorificar e amar a Deus de verdade? Porque muitas vezes, no primeiro momento, a gente se sente sujo, porque a gente tenta ser um crente santíssimo, mais do que Deus, no sentido de que quando todo momento eu tô ali neurótico, ou seja, será que isso é pecado? Será que aquilo é pecado? Isso, em essência, não é totalmente ruim. A gente tem que ter, sim, um temor. A gente tem que ter, sim, temor a Deus. A gente tem que, sim, amar a Deus de todas as coisas, procurar agradá-lo, mas chega um ponto que isso se torna tóxico. E aí a gente começa a cair em heresias. Então, não, usar calça é pecado. Porque, e muitas denominações fazem isso. Para você ser salvo, você tem que ser batizado nessa igreja. Para você ser salvo, você tem que dar o dízimo. E olha que no Novo Testamento não se fala de dízimo. Mas isso é assunto para outro momento. Para você ser salvo, você tem que fazer, como se a salvação fosse condicional às nossas ações. Mas ela não é. A salvação é pela graça de Deus. E a partir do momento que eu entendo que a salvação é pela graça, a minha natureza, claro, ela vai, o meu lado carnal, ele vai querer lutar contra essa natureza, mas o Espírito Santo vai estar dentro de mim. Cara, será que essas músicas que eu estou escutando estão glorificando a Deus? Será que esse estilo aqui, essa minha roupa, glorifica a Deus? Será que eu estou agradando a Deus com isso? Será que as frases,
Será que esses palavrões que eu falo, essas piadas de duplo sentido, será que elas realmente estão agradando a Deus ou será que eu só tô fazendo algo aleatório, eu só tô seguindo a minha vida? Porque o cristianismo hoje se tornou um negócio muito espiritual e não cristão. O cristianismo tem se tornado espiritual no sentido de que, eu sou cristão, mas eu falo palavrão, suave. Só que o mesmo Jesus que disse que nos salvou, é o mesmo Jesus que disse, tome a sua cruz e siga-me. Então, sabe, eu queria refletir com vocês isso hoje, de que tudo que eu faço, 1 Coríntios 10:31, tudo que eu faço, quer que vocês comam, vocês bebam, vocês, sei lá, andam de bicicleta, jogam bola, jogam basquete, estuda, dança, faz um miojo, tudo fazei para a glória de Deus. E o que é fazer alguma coisa para a glória de Deus, gente? É reconhecer Deus naquilo que você faz, é ter Deus dentro de você. É você, quando for dar a sua oferta na igreja, não querer que os outros vejam, não querer mostrar para as pessoas o quanto você oferta, mas entregar porque você sabe que a obra de Deus precisa e que você quer ofertar com amor. Você lavar uma louça para a glória de Deus não é porque a sua mãe mandou e é uma obrigação você lavar a louça. É porque você lavando a louça, você vai estar ajudando sua mãe que já tem muito serviço. E isso, você vai estar amando o seu próximo, você vai estar glorificando a Deus. Fazendo um miojo, você não muitas vezes reclama, nossa, mas só tem esse miojo. Não, mas fazer com um amor, dizer, nossa Deus, obrigado, porque eu tenho um miojo para comer, porque eu tenho um prato para servir, porque eu tenho uma mesa para sentar. Eu fui fazer uma visita na igreja de um amigo meu, uma igreja batista, e o pastor que estava pregando, ele falou uma coisa que me fez refletir muito, que é quando a gente murmura, a gente coloca a Deus num lugar de insuficiência. Ou seja, a gente está dizendo para Deus que Ele é insuficiente na nossa vida. Então muitas vezes a gente está murmurando da nossa cama. Nossa, meu Deus, não consigo dormir, essa cama é muito dura. Mas Deus nos deu uma cama. Quantas pessoas não têm uma cama? A gente passa por dias ruins, mas quantas outras pessoas estão passando por dias piores do que os nossos? Muitas vezes a gente tem um dia ruim porque tirou uma nota baixa na escola, mas um cara acabou de perder a mãe, um cara acabou de perder a própria irmã, acabou de perder uma perna, ficou amputado. Como que eu vou poder reclamar da vida que Deus me deu? Que a gente olhe para as circunstâncias de outros jeitos. Que a gente não venha delimitar se algum pecado é grande ou não, que eu venha correr do pecado, que eu venha fugir do pecado, aquilo que não agrada a Deus, não por medo simplesmente do inferno, com temor sim, mas principalmente por amar a Deus. Eu não quero desagradar o meu Deus. Eu não vou para a igreja porque o meu líder vai falar, o meu pastor vai falar, não. Mas a gente tem que ir para a igreja porque lá tem irmãos juntos, a gente vai poder adorar a Deus, entregar a nossa melhor adoração para Ele. Tudo que a gente for fazer, que a gente faça para a glória de Deus. Um miojo, sei lá, dirigir, vestir, falar, porque na cruz, Jesus sabia tudo que a gente ia fazer. Todas as nossas reclamações, todos os pecados, todas as vezes que a gente iria se afastar do Senhor, mas mesmo assim Ele decidiu amar a gente e morrer pela gente. E para encerrar, tem uma coisa muito interessante que os suíços, eles são muito conhecidos pelos relógios. E os primeiros relógios suíços, uma das primeiras instituições que fizeram os relógios suíços, eram cristãos. E eles tinham um lema que era: nós fazemos relógios para Deus usar. Ou seja, eles faziam com excelência. Então, se você está na escola, que eu faça uma prova para que Deus possa ver minha prova. Para que eu tenha conversas que Deus possa participar da minha conversa. Se você está no seu trabalho, que eu venha fazer, sei lá, um carro para que Deus possa dirigir esse carro. Que eu venha ser um atendente, que Deus possa entrar na minha loja e comprar alguma coisa. Eu estou fazendo um miojo, que eu possa fazer um miojo para que Deus possa comer comigo esse miojo, que um miojo que eu poderia oferecer a Deus. Eu estou jogando bola, que eu venha oferecer a Deus uma partida que Ele possa estar ali jogando junto. Porque
é para Ele. Não vivo mais eu, mas nós todos nos esvaziamos de nós para que Cristo vive em nós. Não nós vivemos para nós, mas Cristo viva para nós. Então é isso. Se você fazer um miojo hoje, lembre-se de glorificar a Deus com o seu miojo, que a gente vai entender que não é só simplesmente as nossas ações que fazem que a gente agrade a Deus, mas é a nossa intenção no nosso coração. Então, se eu estou fazendo alguma coisa para Deus, que eu venha fazer, não tentar fazer mais, mas tentar fazer com mais intensidade, com mais sinceridade, porque eu creio que para Deus mais vale a sinceridade do que o ato em si. Que Deus abençoe muito sua vida. Foi um vídeo um pouco mais curto que os outros, mas eu só trouxe a passagem só e trouxe umas conversas com vocês, não anotei nada aqui, então se talvez ficou alguma coisa meio desconexa, perdão, mas é realmente como se eu estivesse batendo um papo com você e que a gente vem entender que a vida, ela é maravilhosa, cara. Deus nos deu essa vida aqui não para aproveitar no sentido como as pessoas dizem, vamos aproveitar a vida, não. Que Deus deu uma vida aqui que a gente possa viver com Ele. E viver a vida só faz sentido quando a gente tem Deus. Então, Deus abençoe muito sua vida. Me perdoe, eu acho que não é possível que todo vídeo eu vou pedir perdão. Mas me perdoe por estar demorando tanto para postar vídeo. Esse ano é muito corrido. Quem já passou pelo ensino médio, terceiro ano, tá ligado como é que é. É muito paranauê, é muita coisa para se preocupar, Enem, faculdade, blá. Então, mas que eu tô feliz de poder parar um pouquinho e compartilhar com vocês algo que Deus está trabalhando no meu coração. Eu tô com muita ideia de vídeo, só que eu não tô tendo tempo para gravar. Então, é muita coisa. Então, Deus abençoe sua vida. Fique com Deus, uma boa semana. Faça um miojo para que Deus possa comer aí. E, por favor, faz o da Turma da Mônica de tomate, porque é o melhor que tem. Se você não concorda, sai do vídeo agora. Mas já tá no final, enfim. Deus abençoe. Já falei 5 vezes Deus abençoe. E até mais. Meu Deus, que transição magnífica, cara!